Então, vamos lá. Então, temos falado nesse bimestre de nomenclatura de compostos carbônicos. E para nomenclatura, eu tenho que entender primeiro que a importância de cada elemento. Então, o mais importante de tudo, quando eu vou numerar a cadeia, é a função, depois a ligação, depois a ramificação. E na hora de escrever, vou sempre escrever a ramificação, depois a cadeia, a ligação e a função. E aí eu tenho que indicar onde estão cada um desses elementos. Então, se eu tenho ramificação, eu tenho que indicar em qual carbono da cadeia principal ele está. Se eu tenho ligação, eu tenho que indicar em qual carbono da cadeia a ligação está. E se eu tenho função, eu tenho que indicar em qual carbono da cadeia está a função. Tá? E aí, os elementos, quando eu vou indicar a quantidade de carbonos, vamos ver aqui só até 10 carbonos. Tá? Então, se eu tenho um carbono MET, se eu tenho 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, e por aí diante. Se eu tenho ligação simples, eu vou adicionar na ligação AN. Se eu tenho ligação dupla, eu vou adicionar EN. Se eu tenho ligação tripla, eu vou adicionar IN. Tá? Se os elementos se repetem, então se repete 2 vezes duplo, eu vou adicionar di. Se repete 3 vezes tri, o mesmo funciona com ramificação. E aí, para indicar o grupo funcional, para indicar a função, se for só hidrocarboneto, se tiver só carbono e hidrogênio, vai terminar com O. Se tiver um álcool que tem uma hidroxila, vai terminar com OL. Se eu tenho um aldeído, que é dupla com O na extremidade de uma cadeia carbônica, AL. Se eu tenho uma cetona, que é dupla com O, mas agora não está na extremidade da cadeia, EONA, e por aí vai. Tá? O mesmo acontecendo aqui. Tá? Então, eu tenho o prefixo, que é a cadeia, tenho o infixo, que é a ligação, e tenho a função, se é um álcool. Então, termina em OL. Se eu tenho um éter, então eu tenho o grupo menor, óxido, grupo maior, e termina em OL. Se eu tenho um aldeído, terminando em AL. Se eu tenho uma cetona, terminando em ONA. Isso tudo eu tenho que indicar onde está. Vamos pegar um exemplo aqui para entendermos o que está acontecendo. Vamos pegar aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Eu tenho 3 carbonos, não cada extremidade é um carbono. Tá? Então, vamos seguindo a regrinha aqui. Então, fiquem com essa regrinha na cabeça. Ramificação, cadeia, ligação, função. Sempre essa ordem, diferente de quem seja. Tá? Então, nesse aqui, ó, não tenho ramificação. Vou falar da cadeia. A cadeia tem 3 carbonos. Ah, então se tem 3 carbonos é prop. Então, eu escrevi a quantidade de carbonos, já que eu tenho 3 carbonos. Prop. Agora, eu vou falar do tipo de ligação. Só temos ligação simples. Ah, então é AN. Então, vou adicionar aqui AN ao número do tipo de ligação. Tá? Então, ó, falei da cadeia, falei da ligação. E só tem carbono e hidrogênio. Ah, se só tem carbono e hidrogênio, vou adicionar o O. Então, este é o propano. Então, de novo, eu falei da quantidade de carbonos. Então, foi falado aqui a quantidade de carbonos. Foi falado o tipo de ligação e foi falado a função. Então, aqui é a mesma coisa. Ah, eu tenho uma cadeia cíclica, não tenho ramificação. Então, quando eu tenho uma cadeia cíclica, primeiro eu tenho que referenciar isso, tenho que dizer sobre isso. Então, eu vou escrever que ele é um ciclo. Então, ele é um ciclo. A cadeia tem 3 carbonos. 3 carbonos, já vimos aqui, prop. Que só tem ligação simples. Só tem ligação simples, AN. E
que só tem carbono e hidrogênio. Então, é o hidrocarboneto. Ó. Então, este é o ciclo propano. Então, de novo, voltando nele, é um ciclo. Então, eu disse que é um ciclo. Tem 3 carbonos, que só tem ligação simples, e só tem carbono e hidrogênio. Então, para o próximo aqui, ó, temos uma ligação dupla. Quando eu tenho algum elemento diferente, uma ligação dupla, uma ramificação, ou uma ligação tripla, ou uma função, eu tenho que numerar a cadeia. E eu vou numerar de onde? Da extremidade mais próxima desse elemento diferente. Então, se eu começasse numerando daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a dupla começaria no carbono 4. Se eu começo dessa outra extremidade, 1, 2, 3. Então, a dupla começou no carbono 3. Então, essa é a menor numeração, é a que eu vou usar. Tá? Então, vou ignorar essa em vermelho e vou usar essa em azul. Então, 4, 5, 6 e 7. Então, estou ignorando a numeração em vermelho, porque a azul ficou com a menor numeração possível. Agora, eu vou falar o que eu tenho. Eu não tenho ramificação, então vou escrever o nome da cadeia. A cadeia tem 7 carbonos. Hept. E como eu tenho uma ligação dupla, eu tenho que indicar onde está. Então, vou colocar o traço. Então, no carbono 3, traço de novo, eu tenho uma ligação dupla. A dupla em. Como eu só tenho carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto, terminação O. Então, esse é o hept-3eno. Então, eu estou indicando onde o tamanho da cadeia, estou indicando onde está o número, nunca indica a quantidade, indica a posição. Então, no terceiro carbono, eu tenho uma ligação dupla e só tem carbono e hidrogênio. Então, vamos agora para o próximo aqui. O próximo tem uma ramificação. Então, a mesma ideia. Vou começar a numerar da extremidade mais próxima da ramificação, para dizer onde ela está. Então, é essa aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a ramificação está no terceiro carbono. Posso continuar numerando a cadeia. Só para saber quantos carbonos temos. Tá? E aí, na hora de escrever, então eu numerei, priorizando a ramificação, porque não tinha nenhum outro elemento mais importante. Agora, na hora de escrever, eu tenho que indicar onde está. Então, escrevendo. Então, no terceiro carbono, traço, eu tenho um carbono só aqui na ramificação. Então, um carbono só, met. E como é uma ramificação, toda vez que for uma ramificação, termina em il. Então, este é o 3-metil. Então, falei de onde está e o que é. Agora, eu vou falar da cadeia carbônica. A cadeia carbônica tem 7 carbonos. A cadeia carbônica só tem ligação simples. E a cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênio. Então, esse é o 3-metilheptano. Então, do que eu disse aqui? Eu falei da ramificação. Está no terceiro carbono. A ramificação tem um carbono só. Então, é o metil, é o met. E como é uma ramificação, termina em il. A cadeia carbônica tem 7 carbonos, que só tem ligação simples e só tem carbono e hidrogênio. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Nesse aqui eu tenho a ligação dupla e tenho ramificação. Então, eu tenho que começar da extremidade mais próxima da dupla. A ligação dupla ou tripla é mais importante do que a ramificação. Então, numerando 1, 2,
3, 4, 5. Se eu venho para cá, porque eu tenho que considerar a cadeia maior possível. Então, se eu venho para cá, 5, 6. Se eu venho para cá, 5, 6. Então, nessa situação aqui não mudou nada. Ok? Agora, eu vou escrever o que eu tenho. Então, começando sempre a ramificação. Então, no quinto carbono, tem uma ramificação com 2 carbonos. 2 carbonos, et. É uma ramificação. Il. Então, eu falei de onde está a ramificação e quantos carbonos tem. Agora, eu vou falar da cadeia. A cadeia tem 7 carbonos, hept. No terceiro carbono, tem uma ligação dupla. Então, no terceiro carbono, tem uma ligação dupla. E como só tem carbono e hidrogênio, vou adicionar O no final, porque é um hidrocarboneto. Ok? Vamos para mais exemplos aqui. Aqui eu tenho uma função. O OH, o O não é ramificação, é função. Tá? Então, isso aqui é função, isso aqui é função. Então, vou numerar a cadeia. Então, aqui tanto faz, né? Começo desse, eu começo desse. Então, 1, 2, 3. Como eu poderia também fazer o inverso. 1, 2, 3. Não mudou nada, tá bom? Então, escrevendo o que eu tenho, eu não tenho ramificação, porque é só uma função. Então, a cadeia tem 3 carbonos. Prop. A cadeia só tem ligação simples entre os carbonos. E agora eu vou dizer onde está. Opa! Só tem ligação simples entre os carbonos. E no segundo carbono tem um álcool. Então, no segundo carbono tem um álcool. Álcool, terminação OL. Vamos aqui por esse aqui. Então, primeiro vou numerar a cadeia para saber onde está essa função. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha função está no segundo carbono. Eu não tenho mais nenhum outro elemento importante. Então, vou falar. A minha cadeia tem 5 carbonos. A cadeia só tem ligação simples. E vou dizer aonde está a função. No segundo carbono, eu tenho uma cetona. Então, terminação ona. Então, revisando aqui rapidinho. Disse quantos carbonos tem na cadeia. Falei qual é o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Essa ligação dupla aqui não é entre carbonos. Tá? Então, só tenho ligação simples nos carbonos. E no segundo carbono, eu tenho uma cetona. Então, eu indiquei. Vamos para o próximo aqui. Nesse próximo, temos ligação dupla, temos ramificação e temos a função. Então, eu vou começar o mais próximo da função. A função é o mais importante. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, nessa ponta, não é um carbono, porque o carbono que está aqui, esse primeiro carbono está ligado com o OH. Tá? Então, vou escrever agora o que temos. E aí eu começo a escrever falando da ramificação. Então, no segundo carbono, tem um carbono só é o MET e é uma ramificação, Il. A cadeia carbônica tem 4 carbonos, But. No segundo carbono, eu tenho uma ligação dupla. Então, no segundo carbono, eu tenho uma ligação dupla. E agora eu vou falar que no primeiro carbono, eu tenho um álcool. Quando estiver no primeiro carbono, eu posso não dizer, tá? Então, tanto faz. Então, eu posso escrever onde ele está ou não, porque está embutido aqui, está induzindo que é no primeiro. Então, é isso que temos. Voltando. No segundo carbono, tem uma ramificação. Então, a ramificação está aqui. A cadeia tem 4 carbonos. A cadeia tem 4 carbonos. Não conta a ramificação de novo.
No segundo carbono, eu também tenho o início de uma ligação dupla. E no primeiro carbono, eu tenho um álcool. Então, vamos ver isso aqui, ó, que eu tenho um ciclo. Né? Vou começar de onde? Da função. Então, tá aqui. Eu vou numerar em qual direção? A dupla é mais importante do que as ramificações. Então, vou na direção da dupla. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, as minhas ramificações. Eu tenho essa ramificação, tenho essa ramificação, tenho essa ramificação. Vou escrever o nome delas aqui só para a gente não se confundir. Então, aqui eu tenho um carbono só. Então, aqui é o met. Então, é o metil. Aqui tem 2 carbonos. Então, é o etil. E aqui tem 3 carbonos. Então, é o propil. Então, eu já sei todos os elementos que temos. Então, vamos escrever o nome. Então, o nome desse aqui, eu começo a falar das ramificações e coloco em ordem alfabética. Então, colocando isso aí em ordem alfabética, escrevendo o nome, eu começo E antes de M, antes de P. Então, no quarto carbono, eu tenho o etil. Opa. Depois vem o M, né? Então, no sexto carbono, eu tenho o metil. No segundo carbono, tenho o propil. Então, falei de todas as ramificações. Agora, eu vou falar da cadeia carbônica, que é um ciclo. Então é um ciclo. Esse ciclo tem 6 carbonos. No terceiro carbono, tem uma ligação dupla. E no primeiro carbono, tem um álcool. Então, mostrando tudo que foi feito aqui. No quarto carbono, tem o etil. Então, no quarto carbono, tem o etil. No sexto carbono, tem o metil. No segundo carbono, tem o propil. Está aqui. A cadeia é uma cadeia fechada, é um ciclo, que tem 6 carbonos. A cadeia tem 6 carbonos. E no terceiro carbono, tem uma ligação dupla. E no primeiro carbono, tem uma função, que é um álcool. Mas podemos fazer o contrário. Tem o nome, quero achar a cadeia. E aí eu tenho que desenhar a cadeia primeiro. Então, lembrando, ó, isso aqui é a ramificação, isso aqui é a cadeia, isso é a ligação dupla, isso é a função. Sempre a ordem. Ramificação, cadeia, ligação, função. Então, vou começar a cadeia primeiro. É um ciclo com 5 carbonos. Um ciclo com 5 carbonos. Tá? E o ciclo com 5 carbonos. E aí eu tenho que considerar que no primeiro carbono, tanto faz de onde eu vou começar daqui, ó, tenho uma função, que é o ol. O ol é um álcool. Então tem um OH. Então tem um álcool. No segundo carbono, tem uma ligação dupla. Então, aqui eu não tenho nenhum outro parâmetro para decidir. Vou falar que este aqui é o segundo. Então, este aqui é o segundo. Então, no segundo carbono, a ligação dupla. E no terceiro carbono, o terceiro carbono. Então, terceiro, quarto, quinto. Então, no terceiro carbono, eu tenho uma ramificação. Então, eu tenho metil no terceiro carbono. Tá? Então, revisando tudo, a minha cadeia tem 5 carbonos. No primeiro carbono, eu tenho um álcool. No segundo carbono, o número está sempre indicando posição. Eu tenho uma ligação dupla. E no terceiro carbono, dentro do terceiro carbono, eu tenho uma ramificação com um carbono só.
Vamos ver o outro aqui, ó. Então, de novo, isso aqui é a ramificação, isto aqui é a cadeia, isto aqui é a ligação e isto aqui é a função. Então, eu tenho 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. No terceiro carbono tem uma função. Como eu não posso escolher, né, qual das extremidades, vou escolher essa extremidade aqui. Então, 1, 2, 3. Então, no terceiro carbono, eu tenho um álcool. Então, deixa eu numerar a cadeia toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, como eu comecei a escolher, eu escolhi começar dessa extremidade aqui, esse ficou sendo o terceiro. Agora, ó, no sétimo carbono tem uma ligação dupla. Então, no sétimo carbono tem uma ligação dupla. E eu tenho no sétimo carbono eu tenho o etil. Então aqui, ó, 1, 2, tem o etil. Então, essa é a cadeia que está sendo representada neste nome aqui. E aqui, só para terminar, a mesma coisa. Tem que começar da cadeia carbônica, tá? A cadeia carbônica tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está me dizendo que é um ácido. Então, depois que eu disse qual é a cadeia, eu vou procurar a função. É um ácido. Um ácido significa que tem uma dupla com oxigênio e OH no mesmo carbono. E isso está sempre na extremidade. Então, eu posso usar essa extremidade, eu posso usar essa extremidade. Vou usar essa daqui. Então, eu tenho um OH e eu tenho dupla com oxigênio no mesmo carbono. Então, isso é um ácido. E aí está me dizendo que no quinto carbono tem uma ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no quinto carbono, o quinto carbono é esse, tem uma ligação dupla. Então, está aqui a ligação dupla. Não tem uma ramificação, porque senão estaria vindo aqui, depois de ácido, estaria falando da ramificação. Tá? E o óico aqui é só para dizer que é um ácido. É a terminação de ácido, conforme foi mostrado aqui. Ó. Eu tenho ácido, começo com ácido, falo da cadeia, falo da ligação e termino com óico, que é o que a gente terminou aqui, ó. Óico, porque é um ácido. Então é isso aí, até mais.